essa secretaria que ela tem algumas finalidades importantes. Uma delas é da capacitação e qualificação profissional dos cearenses. Nós também fazemos toda a gestão do Sistema Público de Emprego, que é o SINE, para que nós possamos estar fazendo a inclusão e a integração dos cearenses no mercado de trabalho, a partir de uma rede importante aí de 37 postos que nós temos no estado todo do SINE. Nós temos algumas ações importantes no campo da economia solidária, inclusive nós vamos, já agora, no mês de agosto, inaugurar o nosso primeiro centro público de economia solidária do estado, no município de Itauá, que estão previstos mais 2 centros públicos, que é outra política importante da economia solidária, que é uma ação cooperativa para a inclusão no mercado. Nós temos também uma ação importantíssima, que é a do artesanato, a partir da SEARTE, nós que atendemos aproximadamente 40 mil artesãos e nós apoiamos a produção e a comercialização dos artesãos cearenses, sempre buscando agregar valor, inclusive com experiência inovadora de levar esse nosso artesanato para outros países, mais precisamente para a Europa, onde nós temos um showroom do artesanato cearense em Berlim. Nós temos ações importantes no campo do empreendedorismo também, onde nós fazemos um trabalho com o microempreendedor individual e também fazemos uma ação de apoio aos negócios que devem ser constituídos, ou as pessoas querem constituir a partir das nossas Central Fácil, que é um espaço importante que lá se encontra a Junta Comercial, se encontra Sebrae, os órgãos da Prefeitura também, do Estado, para que você possa, na maior velocidade possível, para que você tenha serenidade na constituição do seu negócio. Então, a gente constitui isso tudo dentro de um espaço que nós temos tanto aqui em Fortaleza, como também no município de Juazeiro, e devemos implantar esse ano no município de Sobral. Nós temos toda a área social da Secretaria também, a área da assistência, onde nós cuidamos das medidas socioeducativas dos jovens que tiveram conflito com a lei. Então, nós temos alguns centros de recuperação desses adolescentes, nós temos vários abrigos de crianças, inclusive para encaminhamento para adoção, abrigo de idosos também, para acolhimento dos idosos, de pessoas com deficiência, inclusive com deficiência mental também, que nós temos abrigos de acolhimento, de mulheres vítimas de violência, que é importante se colocar. E também estamos fazendo um trabalho articulado com a Prefeitura de Fortaleza, e devemos encaminhar com outras prefeituras do interior, com a população em situação de rua. Então, são públicos muito vulneráveis. A STDS, eu costumo dizer que ela talvez seja a última porta que os cearenses que estão na condição de mais fragilidade, mais vulnerabilidade, eles vão buscar. Porque, de repente, todas as outras alternativas eles tentaram e o governo do estado, o STDS, ele faz todo esse acolhimento. Além da nossa área da segurança alimentar e nutricional. Então, é muito ampla a secretaria, são muitos desafios que nós temos para fazer toda essa atuação, mas que nós estamos muito entusiasmados. Na delegação do governador Camilo Santana nos deu e nos orienta no dia a dia para que nós possamos estar fazendo esse processo também de interiorização do desenvolvimento, a partir do emprego, a partir do trabalho, a partir de obras sociais. Nós temos um grande empréstimo com o Banco Interamericano em Desenvolvimento, que se chama PROARES. Nós estamos finalizando a fase 2 desse programa, estamos iniciando o PROARES 3, onde nós vamos contar com mais 50 milhões de dólares para que nós possamos estar construindo com os municípios do interior do estado, que são centros de referência da assistência social. Nós temos quadras esportivas, centros esportivos, pistas de skate, pistas de bicicross, polo de atendimento, centros de educação infantil, equipamentos para que nós possamos estar acolhendo melhor nossas crianças, nossos adolescentes, a integração das famílias. Então, nós temos esse papel, esse caráter social muito forte, não só na área social, como eu coloquei, mas também na própria área do trabalho, porque todo dia, no Cine, nós recebemos vários pais de família que estão desempregados e nós procuramos, no dia a dia,
fazer o encaminhamento dessas pessoas para o mercado de trabalho, a fim de que elas possam ter uma certa sustentabilidade na sua vida, para que possa estar dando a melhoria para que suas famílias possam atuar aí no processo de educação e de inserção social. Esse ano, nós estamos com a meta de capacitar pelo menos 25 mil cearenses nos nossos diversos programas de capacitação e qualificação profissional. E nós temos programas para públicos diferentes, isso é importante que se coloque. Então nós temos um olhar muito especial para a nossa juventude, que é o nosso programa Primeiro Passo, que deve atender aí pelo menos 12 mil jovens, e que nós temos linhas específicas nesse programa, que nós temos uma ação de estágio, onde nós promovemos estágios para esses jovens, em órgãos públicos também, em algumas organizações privadas sem fins lucrativos. Nós temos uma linha também da aprendizagem profissional, o antigo Menor Aprendiz, que nós também encaminhamos vários desses jovens para que eles façam essa parte do curso do aprendiz em indústrias, em empresas, no comércio. Nós temos também curso de qualificação profissional no prazo de 3 meses, onde se tem uma bolsa auxílio também, para que esse jovem possa estar fazendo a capacitação profissional no primeiro passo, para depois ser encaminhado para o mercado de trabalho. E temos uma linha nova, a partir desse ano, que é o empreendedor juvenil. Porque a partir de várias andanças nossas no interior, principalmente no interior, sempre nos chegou uma demanda importante de diversos jovens que tinham boas ideias e queriam estruturar seus negócios. Então, a partir daí, nós fizemos toda uma articulação junto ao SEBRAE, junto à Caixa Econômica Federal e ao Banco do Nordeste do Brasil, para que pudéssemos fazer uma aliança para promover esse processo de capacitação profissional voltada para o empreendedorismo e que, ao final, esses jovens possam ter crédito. Então, essa nova ação, nós vamos atuar em 57 municípios como um projeto piloto, onde 2.500 jovens nós devemos convocar. A Secretaria de Educação do Estado é nossa parceira também, por meio das escolas profissionalizantes, que vão colocar à disposição seus laboratórios, suas estruturas, e nós vamos chegar aos municípios do interior com essa possibilidade. Quem tiver uma boa ideia para estruturar seus negócios, eles assim vão ter essa oportunidade, tanto de crédito como da capacitação profissional. O que eu posso dizer é que o governo do Estado ele vem fazendo um papel importante e não é de hoje, isso é uma ação que ela aconteceu principalmente nos últimos 8 anos, na gestão do governador Cid Gomes, onde ele pôde impulsionar questões muito importantes como a capacitação profissional. Eu fiz um balanço nos últimos 8 anos e foram capacitados e qualificados pelo governo do Estado, nessas 2 gestões do governador Cid Gomes, 1 milhão de cearenses, é muita gente. Então, nas diversas ações, não só da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, e para mim isso é um dos pilares importantes para que o Ceará não esteja passando um momento difícil no mercado de trabalho, como o Brasil inteiro, diversas unidades federativas vem passando, que é a seguinte equação, o seguinte tripé. A capacitação profissional, como eu falei, capacitação massiva, e de ações como essas que nós estamos retomando esse ano e complementando com o empreendedor juvenil. O apoio aos empreendedores cearenses, é muito importante nós apoiarmos os empreendedores daqui da terra, que são cearenses, para que eles possam estar ampliando o número de empregos nos seus empreendimentos e continuar essa forte captação de investimentos que o Ceará vem fazendo nos últimos tempos, nesse último período. Nós temos captado investimentos importantes, agora estamos todos mobilizados pelo Hub da TAM, que vai disponibilizar, pelos nossos cálculos iniciais, pelo menos 10 mil empregos, que vai dar uma dinâmica importante, principalmente aqui em Fortaleza e região metropolitana, e nós estamos procurando regionalizar esses investimentos para que os empregos eles possam estar chegando em diversas outras regiões. Agora há pouco mesmo, semana, 15 dias, eu tive como ministro do Trabalho e Emprego na região do Cariri, em Juazeiro do Norte, onde nós tivemos a oportunidade de visitar algumas indústrias importantes. Aquela região do estado era tão dinâmica e importante do ponto de vista do mercado de trabalho. E o que eu venho afirmando há um tempo é que nos primeiros meses desse ano,
nós tivemos um certo ajuste no mercado de trabalho, principalmente no primeiro, segundo e terceiro mês do ano, mas eu já vinha observando que nós estávamos retomando o número de empregos com carteira assinada no Estado. Então, isso já são os dados do CAGED, né, são dados importantes, né, dados reais de novos empregos que estão sendo gerados, e junho vem consolidando essa tendência. O mês de junho, nós tivemos um saldo positivo de empregos gerados no Ceará, né? É importante dizer que nós estamos liderando esse processo no Nordeste, não estamos mais tendo aquele crescimento que eu costumo dizer, um crescimento chinês, um crescimento muito grande de emprego, como nós tínhamos até o ano passado. O ano passado, para você ter ideia, de cada 10 empregos gerados na região Nordeste, que são 9 estados, 4 foram no Ceará. Isso é muita coisa. Né? Você ter 40% de todos os empregos gerados na região ser em território cearense é o que nós temos a comemorar e nós temos uma dinâmica própria. Né? Nossas taxas de desemprego aqui, elas, comparado às outras capitais do Nordeste, por exemplo, elas estão no patamar muito mais baixo. Nós estamos experimentando aqui na capital e região metropolitana um desemprego na taxa de 7% a 8%, enquanto se você comparar com outras capitais importantes da nossa região, Recife, você já oscila aí desemprego entre 12% e 13%, e Salvador já passa dos 18%. Então, essa equação forte que eu coloquei, esse tripé, né, da busca de investimentos aqui no estado do Ceará, o apoio aos empreendedores cearenses e também a oferta e a boa oferta da capacitação profissional, que vem levando esse processo sustentável do emprego no Ceará. E outra questão muito importante que tem que ser colocada é porque o Ceará continua crescendo. O Ceará, diferentemente do restante do país, ele não teve retração na sua economia. No primeiro trimestre desse ano, alguns estados divulgaram, porque eles têm, cada um divulga, né, não é uma obrigação, mas cada um divulga o seu crescimento. E dos estados que divulgaram, somente Ceará e Pernambuco tiveram um crescimento positivo da sua economia. Estados importantes, unidades federativas importantes do Brasil, como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, tiveram uma retração na sua economia. E esse processo, né, de sustentável de crescimento que o Ceará vem passando, também é uma boa contribuição para que os empregos gerados no Ceará, eles continuem no nível sustentável. Então, nós não temos desemprego maciço no Ceará, como a gente vê aí nos jornais anunciando, principalmente no Sul, no Sudeste. E nós não temos empresas demitindo em larga escala. O que nós tivemos foi alguns ajustes em alguns setores importantes, mas nós temos setores que estão crescendo aqui no Ceará. É importante que se diga isso. É importante que todos possam perceber, e eu estou apostando nisso de maneira muito otimista, que nós vamos ter um ano de 2015 bom para o emprego do Ceará. Talvez não vai ser aquele ano como foi 2014, que foi um ano excepcional, mas não vai ser um ano de recessão para o estado do Ceará e muito menos um ano de desemprego aqui no nosso estado. Isso nós estamos percebendo. Nós temos uma rede de parceiros que, na verdade, eles atuam conosco para que nós possamos chegar principalmente aos jovens que mais precisam, aos jovens que estão mais vulneráveis. Então, nós fazemos parcerias com as diversas prefeituras do estado do Ceará, fazemos parcerias com associações comunitárias e fazemos parcerias também com a Secretaria de Educação do Estado, onde nós vamos fazer curso de capacitação profissional até mesmo nos distritos dos municípios pequenos, dos municípios de pequeno porte, dos municípios com menos de 20 mil habitantes. Nós queremos chegar e levar essa oportunidade da capacitação profissional, porque nós enxergamos na STDS que a capacitação profissional, a qualificação profissional é um direito do cearense. Então, nós buscamos com muita capilaridade, né, a partir de perfis traçados. Cada uma das linhas, por exemplo, do primeiro passo, ela tem um perfil do jovem aprendiz. Nós atuamos aí de 16 a 24 anos pela questão da legislação, porque é uma lei da aprendizagem profissional. Os estagiários a partir dos 16 anos, também nós já atuamos.
principalmente aqueles que estão em escola pública ou que são egressos de escola pública. Essa do do empreendedor juvenil, nós vamos atuar com jovens de 18 a 29 anos, mas também jovens egressos do ensino público, do ensino médio, ou que estejam cursando. Mas o importante disso tudo é que nós queremos chegar nos jovens que estão na condição de maior vulnerabilidade. E não só no estado do Ceará, no Brasil, mas no mundo inteiro, quem sofre mais com desemprego ainda é o jovem. Enquanto nós temos essa taxa de desemprego, que foi inclusive anunciado aí na casa de 6,9%, de 6 a 7% no Brasil pelo IBGE, foi uma pesquisa feita em algumas capitais do país. Se nós colocarmos uma lupa, vamos observar que se essa pesquisa fosse feita só entre os jovens, isso aí batia a casa de quase 20%. Então, no Brasil e no mundo inteiro, e não é diferente aqui no estado do Ceará, a taxa de desemprego entre os jovens ela é muito maior do que a taxa dos adultos. Ela duplica, às vezes até triplica esse número. Por isso que nós temos uma atenção toda especial com a nossa juventude, principalmente nos jovens de 16, 17, 18 anos, para que eles não sejam capturados pelas redes que nós não desejamos, que é a rede do crime organizado, que é a rede do tráfico de drogas, que tem um verdadeiro plano de carreira a ofertar para cada um desses adolescentes, desses jovens. Então, nós queremos convocar os jovens cearenses para esse processo importante de desenvolvimento que o nosso Estado ele passa, né? Porque nós não temos nenhuma dúvida que investir na juventude é apostar num Ceará melhor. Então, por isso que nós estamos fazendo uma série de investimentos, e aí não é gasto, é investimento em programas sociais, programas de qualificação profissional voltados para a nossa juventude. Ao mesmo tempo que nós também temos olhares para outros públicos, como as pessoas com deficiência. Nós temos uma ação específica de capacitação profissional, que é o Garantindo Acessibilidade, só para as pessoas com deficiência, para elas conseguirem entrar no mercado de trabalho. Nós temos um centro aqui em Fortaleza, na nossa capital, que fica no bairro das Goiabeiras, que é um centro de inclusão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, que é o CEPID, só para que nós possamos capacitar essas pessoas e entrarem no mercado, mesmo porque as empresas elas têm uma cota. As empresas com mais de 100 funcionários, elas têm que cumprir uma cota e contratar pessoas com deficiência. Então, muitas vezes, as empresas alegam dificuldade de conseguir enxergar no mercado as pessoas com alguma capacitação profissional para que elas possam empregar, mesmo porque o Ministério do Trabalho, os auditores do Ministério do Trabalho cobram, e se elas não fizerem, há multas. Nós fazemos esse trabalho próximo das empresas para que possamos capacitar as pessoas com deficiência e elas possam entrar no mercado de trabalho. Hoje, para se ter uma ideia, nós temos, pelo último dado passado pelo Ministério do Trabalho, cerca de 9 mil cearenses, né, com alguma deficiência que atuam no mercado de trabalho por meio da lei das cotas. Mas nós temos abertas cerca de 23 mil vagas dessas cotas em empresas que pessoas com deficiência poderiam ocupar. Então nós temos uma estrada muito longa para trabalhar e para atuar, por isso que nós estamos trabalhando com muita obstinação, tanto no CEPID, como também com cursos de capacitação profissional, para que nós possamos fazer esse encontro da oferta e da demanda da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. A área social, ela é mais do que a área da assistência social. Tem a área da saúde, tem a área da educação, tem a cultura, tem o esporte. É um conjunto aí de indicadores que nós temos que acompanhar. E principalmente esse processo de interiorização de um processo de educação de maior qualidade, isso colaborou como um todo, inclusive para o nosso trabalho da assistência. A implantação dessas mais de 100 escolas profissionalizantes, elas vêm elevando o nível de qualidade de vida, principalmente nos municípios mais pobres, municípios menores aqui do nosso estado. E essa rede de saúde que foi estruturada no interior também, com policlínicas, também com hospitais regionalizados, né? Um hospital na maior cidade do interior norte, que é Sobral, e na maior cidade do interior sul, que é Juazeiro do Norte, tem outro para ser entregue
né, ali na região de Quixeramobim, de Xadá, ele situa na região de Quixeramobim, toda essa rede ela fez com que os patamares de qualidade de vida das pessoas fossem melhorados. E, inclusive, nós vamos captar isso tudo no nosso centro de referência da assistência social. Nós temos quase 400 CRAS, o chamado Centro de Referência da Assistência Social, que é um equipamento novo, é um equipamento que as prefeituras elas atuam em conjunto com o governo do estado e com o governo federal, onde as pessoas que precisam da assistência social devem assim procurar, porque ela é a porta de entrada. Eu costumo dizer que os CRAS, esses centros que são novos, não tem nem 10 anos no Brasil, foi uma boa invenção da política social, é muito bem-vinda e está dando bons resultados, para quem está numa condição de maior fragilidade na sua vida, para quem está necessitando da política da assistência. Então, há uma procura muito forte também pelos centros especializados da assistência social, que são os CREAS, e nós estamos cada vez mais atuando com as famílias, buscando com nossas várias assistentes sociais distribuídas no estado todo. Como é que eu posso dizer assim? Nós estamos recebendo as pessoas e nós estamos buscando encaminhar para nossa rede toda da assistência na área social, para que um problema específico, como uma mulher que esteja com alguma violência social, como uma criança que está sendo explorada sexualmente ou explorada no trabalho, ou não trabalhando, que ela deveria, na verdade, estar estudando, né? Em diversos outros idosos, como a violência contra os idosos, que isso é muito importante nós observarmos. Então, esse processo todo de impulsionamento da melhoria da educação, da melhoria da saúde, isso, com nossa rede social espalhada no estado todo, nós estamos melhorando e qualificando e avançando os nossos indicadores sociais no estado como um todo. Mas a nossa dívida, com a população, ela é muito alta ainda, e quando eu digo nossa dívida é do Estado brasileiro, do Estado institucionalmente, do Ceará, por muito tempo. Nós temos uma demanda represada e nós temos muito o que fazer. Muito foi feito, mas nós temos muito o que fazer. Nós temos que atuar de maneira mais forte, mais integrada com as políticas públicas. Agora mesmo, junto com o Banco Mundial, nós estamos trabalhando uma ação intersetorial com várias secretarias. E a nossa STDS ela tem uma grande responsabilidade de atuar nos 36 municípios mais pobres do nosso estado, a partir desses equipamentos que eu falei, que são os CRAS, para que nós possamos, com um apoio mais integrado à família, melhorar o desenvolvimento infantil, ter um olhar mais especial para as nossas crianças. E aí a nossa primeira-dama, Nélia Leite, ela vem coordenando esse processo para que nós possamos dar um foco muito especial, como eu costumo dizer, para os nossos cearensezinhos e as nossas cearensezinhas, porque eles estão no momento de formação da sua vida e tem uma série de direitos que nós não podemos negar. São direitos básicos que muitas vezes, quando nós temos famílias estruturadas, nós atuamos no dia a dia, que é dando amor, que é tendo o direito de brincar, que é o direito de estudar, é o direito de ser acolhido, o direito de ter uma família, mesmo que não seja a família tradicional, mas que possa estar acolhendo e acompanhando no dia a dia. Então, nós vamos, a partir desse ano também, nesse governo, que a gente já vinha planejando desde o ano passado, mas fazer essa ação mais integrada, com um olhar especial para as nossas crianças, para a primeira infância. E toda a nossa rede social, a partir dos CRAS, vai fazer esse trabalho. E nós vamos atuar e começar nos 36 municípios mais pobres do nosso estado. É importante nós identificarmos que tem alguns setores, e o da indústria, ele passou aí nesse último período pelo governo federal com uma série de incentivos, alguns setores da indústria, incentivos importantes e que o governo nesse momento ele está revendo e que o governo federal ele tem que começar, ele está procurando fazer esses ajustes, inclusive lançou esse novo programa chamado PPE, que é o Programa de Proteção ao Emprego, que inclusive há uma proposição de redução da carga horária, com a redução também do salário para alguns setores estratégicos. O setor, por exemplo, automotivo do nosso país,
ele deve aderir a esse programa, que ele é importante. Mas, e aqui no Ceará é um reflexo dessa questão toda. O setor da indústria tem que ter um tratamento muito especial, principalmente do governo federal, por meio de alguns incentivos. Nós estamos atuando, estamos construindo e dialogando também, principalmente com a nossa secretária de Desenvolvimento Econômico, a secretária Nicole, para que nós possamos também, aqui do ponto de vista do Estado do Ceará, ver o que é que nós podemos avançar nessa pauta com as indústrias, né? E como eu coloquei, tem alguns setores realmente que passam por algumas dificuldades, mas o que a gente vê é que na indústria começa a ter aqui no Ceará uma certa recuperação nos postos de trabalho. Se você comparar o mês de janeiro, né, com o último mês de maio, a nossa PED do mês de junho já deve ser anunciada, já nos próximos dias, nós já devemos anunciar para que nós possamos estar verificando, mas alguns setores importantes, outros eles têm dado uma dinâmica diferente aqui no Ceará, né? O setor, por exemplo, aí de reparo de motos ou de automóveis, né, consertos, é um setor que ele está buscando, está demandando, inclusive no sistema público de emprego, várias pessoas para contratar. Então, nós temos que ter um olhar especial para esses setores, como você colocou. O governo do Estado ele tem uma margem para fazer isso, mas principalmente no setor da indústria, o governo federal ele tem que tomar algumas atitudes importantes, né, e algumas políticas importantes. E o PPE, esse Programa de Proteção ao Emprego, eu acho que foi mais do que uma sinalização, foi uma ação concreta do governo para poder estar trabalhando junto com principalmente com o setor industrial, que eu acredito que vai ser o setor que vai se apoderar mais dessa nova medida do governo federal, para que possa estar protegendo os empregos, né? Não se tenha um desemprego maior, porque seria muito mais caro para o Brasil, se começar a haver um desemprego em alguns setores da indústria, aí tem um custo do seguro-desemprego e outras questões, então, inclusive do ponto de vista orçamentário, é importante, foi inteligente o governo federal, inclusive se inspirando em alguns programas que tiveram em países europeus, fazer essa ação de transição. Importante dizer que o PPE é um programa que só vai até dezembro, então talvez pode ser renovado. Então é uma ação temporária, mesmo porque essa flexibilização do salário, meio que uma pactuação com todos, com o sindicato, né, tanto sindicatos, né, de empregadores como de empregados, para que nós pudéssemos estar fazendo um jogo de ganha-ganha, um jogo importante, né, para as empresas e também para o trabalhador, para que nós não possamos ter esse desemprego em massa. E mesmo na indústria, com esses dados da indústria, a gente não observa aqui no Ceará um desemprego em massa, mesmo em setores aí da indústria nós não observamos. Há realmente um desaquecimento, uma desaceleração, né, da dinâmica do mercado de trabalho nesse setor, mas nós estamos acompanhando de perto, principalmente junto com o Ministério do Trabalho e Emprego. Nós temos muitos desafios porque a Secretaria ela tem uma grande capilaridade e ela tem uma atuação, digamos assim, com diversas políticas públicas. Mas do ponto de vista do emprego e do trabalho, eu acho que nós temos que conseguir manter esse patamar importante, e aí não é a Secretaria do Trabalho que gera emprego, né? Nós temos que cuidar com muito carinho para que nós possamos ter trabalho decente, e esse é um grande desafio nosso. Nós temos que rever questões importantes. Por exemplo, o salário do trabalhador cearense ele é muito baixo em relação a outras unidades federativas. Isso é recorrente, então vai caber a gente fazer uma grande discussão, e aí eu já tive no escritório da OIT no Brasil, a Organização Internacional do Trabalho, para que nós possamos implantar a agenda do trabalho decente aqui no estado do Ceará. Esse é um dos grandes desafios que nós temos. Para quê? Para que nós possamos não só ter empregos, mas que nós possamos ter bons empregos. Nós temos que qualificar os empregos que nós geramos aqui no estado do Ceará. Nós geramos muito emprego, é verdade, nós geramos muito emprego nesse último período, mas nós queremos que esses empregos eles sejam empregos sustentáveis e que eles sejam empregos que eles propiciam um bom ambiente de trabalho para o trabalhador, bons salários
e que a economia ela tem esse círculo virtuoso para que os empregos eles possam se manter. Então, um dos desafios importantes é construir essa agenda de trabalho, assim como eu coloquei, interiorizar o processo de desenvolvimento também. Nós temos o governador Camilo, ele tem colocado muito isso para todos os secretários, que nós temos que levar o processo de desenvolvimento para todas as regiões do nosso estado. Então, isso é um grande desafio, e aí isso serve também para a nossa área social, para que nós possamos ter uma capilaridade mais forte e chegar nos municípios menores, mas chegar em todos os territórios dos municípios menores, inclusive nos distritos, nas localidades. É importante que todos os cearenses eles possam ter acesso às políticas públicas, quer seja na saúde, quer seja na educação, quer seja na assistência social, ou quer seja no trabalho, que é o emprego. E eu sempre coloco, a melhor forma de se distribuir a riqueza gerada no nosso estado, no nosso país, é o emprego. Quando nós temos bons empregos compartilhados com a população, eu acredito que nós temos um bom indicador que a qualidade de vida da população como um todo ela esteja melhorando. E esse grande objetivo e esse grande investimento que nós vamos ter como desafio nesse governo liderado pelo governador Camilo Santana nos próximos 4 anos.